Yang Yan foi obrigado a deixar sua aldeia natal para se juntar aos parentes na cidade. Ele até pensou que seria muito difícil, mas com suas habilidades medicinais e de artes marciais, Yan mostrou ser um verdadeiro mestre. A história começa em uma vila chamada Miao, onde duas pessoas estavam sentadas no pátio de uma das casas conversando sobre algo em comum. Nesse momento um deles estava realizando algum tipo de ritual usando um casco de tartaruga vazio, várias moedas e uma toalha de mesa especial. Provavelmente essas pessoas é um estudante e um professor. Parecia que o velho já havia chegado ao seu limite e ele deixou claro que não consegue mais continuar. O aluno olha para ele e percebe que o hexagrama do avô tem apenas o menor erro. Nesse momento o idoso interrompe seus pensamentos dizendo que ia mandá-lo para a cidade. Apesar do rapaz ter resistido e recusado, o avô foi persistente e ele também incentiva seu aluno a não abusar das habilidades que ele lhe ensinou, acrescentando que ele ainda tem que trabalhar muito. No dia seguinte eles recolheram todas as coisas necessárias e partiram de ônibus de sua cidade natal. Esse garoto é nosso personagem principal chamado Yan. O protagonista completou 18 anos e parecia que sua vida estava prestes a dar uma alavancada brusca. Acontece que Yan era órfão e cresceu com o avô a vida toda em sua cidade natal. Seu avô era um médico experiente que praticava vários métodos e por isso era um mestre bem conhecido na sua cidade. Como o protagonista foi muito atencioso desde a infância, ele pôde aprender muito com o avô. Yan receitou medicamentos e aprendeu conhecimento sobre o tratamento, mas ele estava interessado nas coisas mais misteriosas, tipo a técnica secreta de Miao Jian. Apesar da sua enorme vontade de conhecimento, ele só conseguia se sentir confortável com o avô na sua vida comum mesmo. Mas Yan teve dificuldades e lembra que todas as pessoas ao redor olhavam para ele como o motivo do falecimento de seus próprios pais. Isso deixou Yan muito irritado e ele jurou que lutaria como se o mundo inteiro fosse seu inimigo, mas chegando na nova cidade os edifícios altos fizeram com que ele se sentisse como um convidado não convidado neste lugar incomum. Eles finalmente chegaram ao endereço e o avô o levou para a tia. Ao se aproximavam da porta o velho explicou que a vida na cidade é diferente da vida na aldeia, então ele aconselha Yan a ser mais cuidadoso. De repente a porta foi aberta por uma bela mulher chamada Tani de 33 anos. Ela imediatamente os reconheceu e os convidou para entrar. O protagonista ficou constrangido porque ele não esperava que sua tia fosse tão jovem. Agora ele tinha pensamentos de que todas as mulheres da cidade eram bonitas. Nesse momento eles entraram na casa e a mulher pediu para o personagem principal se sentir em casa porque o avô já havia salvado a vida dela. De repente a voz de uma mulher foi ouvida de cima. Era a filha de Tani e ela pediu à mãe que trouxesse o pijama. A mulher pediu a Yan que fizesse isso por ela e lhe deu o pijama favorito da filha. O protagonista ficou surpreso com o fato da roupa feminina ser tão macia. Em seguida, subindo para o segundo andar, ele logo percebeu onde a menina estava. Os sons pareciam vir do banheiro. Então ele imediatamente pegou a maçaneta da porta e a puxou para o lado dizendo que sua tia pediu que ele lhe desse roupas. Mas a menina não ouviu nada porque ela mesma estava cantando. Então durante todo esse tempo ela tinha certeza de que sua mãe estava entrando em seu quarto. Mas quando ela finalmente olhou para cima ficou toda vermelha. Um constrangimento profundo era visível em seu rosto e a garota cometeu um erro jogando fora a única coisa que estava usando naquele momento. Depois disso eles se olharam. Mas nenhum dos dois ousou dizer uma palavra. Só que alguns instantes depois a menina se escondeu atrás e gritou que o rapaz fechasse os olhos. Ela o chamou de sem vergonha e o protagonista não conseguia ver sua culpa nisso. Então ele disse a ela que ambos eram os culpados por isso. Mas a menina nem queria ouvir suas palavras e ela rapidamente pegou as roupas em sua mão. Em seguida ela bate no protagonista entre as pernas com toda a força. Depois disso ela empurrou o Yan para fora da porta e rapidamente fechou a passagem para o banheiro. O protagonista se levantou e tentou com todas as forças segurar o grito. Ele estava com muita dor e nos pensamentos dizia para si mesmo que não fez isso de propósito. Depois disso a menina se lembrou das palavras da mãe de que algum menino da aldeia iria morar com elas. Nesse momento o rapaz esperou por ela e tentou pedir perdão, mas a garota respondeu que embora ele tivesse se tornado amigo de sua mãe, ela ainda o odiava. O nome da filha era Yuri e ela também tinha 18 anos. A garota continua se aproximando do rapaz e diz que ele parece um mentiroso e espera que ele não fique com elas por muito tempo. Yan responde que não é mentiroso e a convida para ver do que ele está falando. Mas Yuri não estava interessada nisso porque ela estava convencida que o rapaz e seu avô eram os mentirosos mais comuns. Naquele momento o rapaz se empolgou e se aproximou da menina. Por conta disso ela se assustou e perguntou o que ele estava fazendo.
Ian a pressionando na parede e disse que ela pode chamá-lo do que quiser, mas ele não permitia que ela insultasse o avô em sua presença. Ian realmente se irritou com a garota e perguntou a ela quem ela estava chamando de mentiroso. Yuri respondeu que se ele não é mentiroso porque ele está fazendo isso agora. Depois disso o cara mudou de ideia e se perguntou o que realmente havia de errado com ele. O protagonista pensou que agora não é hora de discutir com a menina e a deixou ir. Mas ele apertou a mão dela com tanta força que a marca permaneceu. Em seguida Ian simplesmente colocou suas mãos nos bolsos e se afastou como se nada tivesse acontecido. Mas logo a menina gritou atrás dele que ainda não tinha terminado. Yuri continuou a chamá-lo de idiota. E prometeu que um dia ela definitivamente acabaria com ele. Enquanto isso o protagonista descendo os degraus pensou que isso era muito desonesto porque o avô salvou a vida da mãe e em resposta ela o chamou de mentirosos. Nesse momento quando ele chegou no primeiro andar viu apenas a tia sentada no sofá sem seu avô. Então o cara perguntou onde ele estava e Tani respondeu que seu avô tinha medo de se emocionar demais para dizer adeus e por isso já foi embora. Ian ficou muito chateado e a mulher pediu que ele viesse sentar ao lado dela. Tani acrescentou que ela queria falar com ele sobre algo, mas o herói não queria falar com ela sobre nada e respondeu que ia encontrar o avô agora. Nesse momento a tia responde que o avô gastou todas as suas forças para partir e mesmo que o encontre a profecia não pode ser mudada. Ian logo entendeu que ele era um cara gerador de problemas reais, então ele não queria assustar o avô. No segundo dia os três foram para a escola. A tia já tinha preenchido todos os documentos e agora o protagonista e a Yuri vão estudar juntos. Ela pede que eles se cuidem. Yuri com um sorriso estranho no rosto disse à mãe para não se preocupar porque ela vai cuidar bem do novo amigo. Foi assim que a nova vida de Ian começou em uma nova escola e em uma cidade desconhecida para ele. Muitos outros desafios o aguardavam pela frente. Logo no primeiro dia o protagonista estava andando durante o recreio e uma multidão de estudantes do ensino médio se aproximou dele. Os caras perguntaram se ele era o novo caipira da escola. Imediatamente ficou claro que suas intenções eram más. De repente um deles empurrou o herói no peito sem motivo e Ian acabou caindo no chão. Em seguida os três agressores disseram que ele parecia não conhecer suas regras e isso não era bom. Um deles que tinha cabelos loiros se chamava Dom e disse que iria discipliná-lo, mas o protagonista respondeu que não podia ser ridicularizado simplesmente porque vinha da aldeia. Em resposta a isso Dom balançou o punho no cara e disse para ele se lembrar bem que essa era a primeira regra de sua escola. De repente o valentão bateu com todas as forças e ele tinha certeza de que agora seu punho encontraria a cara do prota. Mas para sua surpresa o protagonista facilmente se esquivou. Nesse momento Ian falou em seus pensamentos que ele só deveria revidar se as pessoas o atacarem. Ele nunca atacou as pessoas a menos que elas o ofendessem. Mas agora Ian se sentia na obrigação de punir seus agressores. Nesse momento o protagonista falou que agora vai apresentar eles para as artes marciais de sua aldeia natal. Em seguida o herói bate no peito de Dom com o cotovelo com toda a força. O golpe foi muito forte e o valentão só não caiu no chão porque os ajudantes chegaram a tempo e o salvaram de cair. Logo a quadrilha decide atacar o rapaz ao mesmo tempo dizendo que agora eles iam mostrar para o cara onde é o lugar dele. Logo todos correram para cima dele juntos. Mas o protagonista acabou sendo um lutador muito habilidoso e lutou com sucesso mesmo com vários adversários. Enquanto o rapaz lutava contra vários vândalos, Dom resolveu aproveitar o momento e pegou um tijolo próximo. Simplesmente esse cara decidiu jogar sujo, mas Ian conseguiu se orientar rapidamente e percebeu que todo esse tempo a briga acontecia na areia. Então ele habilmente se abaixou e pegou a terra em sua mão. Antes de Dom atingi-lo por trás o herói consegue jogar areia em seus olhos. Nesse momento Dom tentava chegar aos seus sentidos e o protagonista correu dizendo que ele era obrigado a pedir perdão. Logo Ian jogou o valentão no chão e gritou que não tinha feito nada de ruim com ele e questionou por que o escolheram. Resposta a isso Dom cuspiu em seu rosto e disse para ele simplesmente calar a boca. Ficou claro que ele não estava acostumado a perder. O protagonista não ouviu o pedido de desculpas desejado e acabou recebendo ainda mais insultos. De repente um dos professores correu até eles por trás e disse para pararem. O protagonista achava que esses fracos chamaram o professor só porque não conseguiam derrotá-lo. O cara precisava inventar uma forma de se justificar e nesse momento ele lembrou que os vasos do nariz são muito frágeis. Logo o professor correu perto deles e perguntou como eles conseguiram entrar em uma briga tão grande. Obviamente Dom não admitiu sua culpa e gritou que o protagonista estava fingindo estar ferido.
Ian estava com o nariz machucado e contou toda a verdade, que era apenas seu primeiro dia aqui e esses caras vieram até ele dizendo que iriam ensinar as regras. O professor entendeu imediatamente o que estava acontecendo e sabia que tipo de gangue era. Então o homem aconselhou o herói a não ter medo de se defender da próxima vez. Depois disso ele repreendeu os vândalos e disse que eles pagariam as despesas médicas de Ian como forma de desculpas. Neste momento Yuri estava parada na esquina do prédio e falou baixinho que talvez tudo isso tenha sido feito por ela. O protagonista notou que ela estava observando o que estava acontecendo todo esse tempo. Então Ian sorrateiramente se aproximou da menina por trás e perguntou se tudo isso foi a mando dela. Yuri tomou um susto muito grande e disse que nem queria falar com ele. A menina não perdeu a oportunidade de gritar com o rapaz o máximo de tempo possível. O herói suspirou muito alto e em sua cabeça só tinha pensamentos de como uma tia tão gentil conseguiu uma filha assim. Depois de um tempo Ian estava voltando para casa. Ele pensou que esses valentões voltariam e sabia que esse tipo de pessoa não desistia tão facilmente. Então o cara decidiu que definitivamente precisa se preparar para a próxima vez. Para isso ele decide usar suas habilidades. Nesse momento ele se abaixou perto do acostamento da estrada e puxou uma planta. Era uma planta venenosa chamada duia. Ian lembrou que se misturar com álcool e alguns outros ingredientes ele obteria uma cura para a perda de memória de curto prazo. Então o herói preparou facilmente esse medicamento e agora precisava testar em alguém se funcionava ou não. Depois de um tempo a história nos leva à escola. Nosso herói estava sentado e ativamente escrevendo algo em seu caderno quando de repente ele é interrompido por uma tampa de caneta que sua professora jogou em sua cabeça. Acontece que durante toda a aula ele não respondeu nenhuma pergunta. A professora se chamava Zhao e ela se aproximou do jovem dizendo a ele para parar imediatamente. A mulher notou que ele estava fazendo algo embaixo de sua mesa durante toda a aula. Como podemos ver, o protagonista estava no processo de mistura de uma poção. O cara rapidamente encontrou uma saída para a situação. Ele tirou uma garrafa debaixo da mesa e disse que só queria beber água. Alguém da turma brincou com a professora e ela se irritou dizendo que mandaria mais lição de casa. Depois de um tempo as aulas terminaram e as crianças da escola correram para casa. Rapidamente começou a chover forte lá fora e por causa disso Ian decidiu ficar um pouco mais no prédio da escola. Além disso ele precisava mexer um pouco a poção. Mas logo terminou de prepará-la e fez vários furos na tampa da garrafa, até que de repente ouviu uma mulher gritar de um lugar vizinho. A voz parecia familiar e o cara definitivamente tinha ouvido isso em algum lugar antes. Ao se aproximar percebeu que era a voz de Yuri e notou que aqueles vândalos a agarraram e exigiram dinheiro dela. Eles acrescentaram que foram obrigados a pagar pelo tratamento do protagonista e agora precisam de mais dinheiro. Um deles atingiu a menina no rosto. Ian não tinha pressa para ajudar porque ele acreditava que ela merecia. Dom, depois de bater no rosto da estudante, continuou a gritar com ela. Ele ficou furioso porque ela disse que o protagonista era um simples caipira. Logo em seguida um homem alto se aproximou dele por trás e disse para esfriar porque estava sendo muito agressivo. Yuri ficou feliz por terem defendido ela. Ela disse com lágrimas nos olhos que provavelmente era hora dela ir porque a mãe vinha buscá-la. O homem grande perguntou à estudante se ela realmente queria ir para casa, e se assim fosse ele não pretendia impedi-la, mas acrescentou que só se ela brincar um pouco mais com ele. Nesse momento ele a empurra para a mesa e começa a arrancar suas roupas. De repente uma multidão de aberrações se reuniu em torno deles. Alguns até estavam filmando e elogiando o chefe, acrescentando que ele ensinasse uma lição à garota. Yuri só conseguia gritar e pedir que a deixassem ir. Ela chorou e implorou para deixá-la em paz. No entanto, essas criaturas não iriam parar. Neste momento a garota vira a cabeça e percebe que Ian está ao seu lado de olho. Então ela pede que ele a salve. Depois disso o herói percebe que isso não é mais uma brincadeira e agora sua consciência fala que ele é obrigado a defender sua amiga. O líder da gangue olhou para o cara e perguntou se ele era o caipira que ousou bater em seu irmão mais novo. Dom, sem esperar por uma resposta, confirma as palavras do irmão e diz que é ele. Enquanto isso, Ian, observando essa situação sarcasticamente, notou que eles eram apenas fracos e estavam descontando sua raiva na garota porque eles foram espancados. O protagonista acrescenta que ele tinha visto muitos criminosos por aí, mas essa foi a primeira vez que viu vilões sem coragem. Os vilões logo ficaram chocados com tamanha audácia e correram para cima do cara. Eles puderam ver pelo rosto do herói que ele não tinha medo nenhum, a confiança em sua vitória era visível em seus olhos.
De repente os vilões ficaram ao redor de todos os lados para que Ian ficasse completamente cercado por inimigos. Em seguida o grandalhão perguntou por que aquele caipira estava brincando de herói. Ele também acrescentou que talvez o jovem devesse correr para a mãe, mas o protagonista recomenda que o adversário converse menos porque ele estava pronto para uma briga. Nesse momento a garota avisa que eles têm mais pessoas. Ian não se importou com o número de pessoas e só ficou furioso com o choro da garota. Então ele aconselhou Yuri a sair daqui o mais rápido possível porque ela era de pouca utilidade aqui, mas a menina não queria deixá-lo sozinho. Em resposta a isso o protagonista joga sua jaqueta e a lembra que ela mesma queria que ele fosse espancado. Yuri pegou a jaqueta e o sentimento de culpa era muito forte, ela não sabia o que fazer e mais lágrimas correram por suas bochechas. Então a garota diz que agora vai chamar a polícia e sai correndo. Mas os vilões respondem que não iam simplesmente deixá-la ir. Em seguida um deles tentou deter a menina. No mesmo momento um forte golpe do herói cai em suas costas. A partir desse ataque o valentão bate a cabeça contra a parede e líquido vermelho começa a fluir de seu nariz. Logo em seguida um segundo golpe se seguiu a um dos adversários que já estava inconsciente. Os demais resolveram aproveitar o momento. O prota sabia que em sua posição ele não poderia lidar com todos eles de uma vez, então ele só teria que pegar um e bater. Era preciso agir muito rapidamente e o herói decide atacar o mais forte da gangue. Nesse momento o grandalhão estava mais distante de todos e não tinha pressa de participar da luta. O protagonista tinha que se esforçar para se aproximar dele. De repente o cara se lembra da poção que acabou de preparar e quer testá-lo pelo menos uma vez. Então Ian tirou uma garrafa de líquido do bolso de trás e começou a borrifar o conteúdo ao seu redor. O veneno caiu sobre todos os inimigos. Alguns começaram a perder a consciência e bater uns nos outros. O líder tentou entender o que havia acontecido em seu rosto e depois disso todos os agressores caíram no chão. Um deles perguntou o que o cara ia fazer com eles. Em resposta a isso o protagonista, esticando o pescoço, convida a adivinhar por si mesmo. Em seguida o cara pegou uma cadeira e começou a bater nos adversários com todas as forças. Naquele momento a raiva era visível em seus olhos e poucos minutos depois estava tudo acabado. O herói conseguiu sair vitorioso da luta e fazer justiça. Ele chegou ao líder e perguntou sobre sua tatuagem do tigre, dando a entender que o desenho parecia mais um gato. O vilão não podia fazer nada devido ao efeito do veneno e acusou Ian de não se comportar como um homem. Ian diz a eles para não se preocuparem porque o veneno deveria desaparecer em poucos minutos, mas da próxima vez ele disse que não será tão bonzinho. Em seguida o herói saiu para a rua e ainda chovia muito. O protagonista estava tomado de emoções e gritou com todas as forças. Finalmente ele foi capaz de extravasar toda a raiva que havia se acumulado nele. De repente Yuri saiu de trás de uma árvore e correu para ele. Ela o abraçou com lágrimas nos olhos e disse que como tinha medo que os vândalos o perseguissem pelo resto da vida ela não procurou a polícia. Ian respondeu que agora está tudo em ordem. Yuri continuou pedindo desculpas e disse que a culpa foi toda dela e acrescentou que estava muito arrependida, mas naquele momento o protagonista estava interessado em outra coisa. A menina notou que Ian estava olhando para seus melões e sua reação foi imediata. O jovem recebeu um tapa e a garota acrescentou que achou que ele era uma boa pessoa. O protagonista resolveu não dar desculpas. Por fim eles se aproximaram do carro vermelho da tia que veio levá-los da escola para casa. Tani perguntou o que aconteceu com eles e é claro que ela não acreditou na mentira deles de que haviam caído. Mas ela não os repreende e acrescenta que luta é uma ótima maneira de conhecer cada um. A mãe recomenda que a filha cuide do protagonista e em resposta Yuri diz que nunca o aceitará, mas ainda teve que agradecer a ajuda do rapaz. Tani ficou muito feliz com esta resposta e mandou eles trocar de roupa porque depois todos vão juntos a um restaurante japonês para um delicioso jantar. Ian também estava feliz embora todo o seu corpo doesse. O protagonista se perguntou se realmente poderia ter outros parentes além do avô. Depois de algum tempo eles já estavam jantando em um restaurante japonês local. A tia se virou para o herói e de repente tirou um celular novinho em folha da bolsa e entregou para a jovem. Ela achou que ele precisava de um telefone porque agora mora na cidade. Yuri olhou para o presente e percebeu que era um telefone novo e também muito caro, mas o protagonista não entendeu. De repente um homem de camisa amarela se aproximou da mesa em que eles estavam sentados e disse a Tani que isso era muito coincidência. Esse homem acabou por ser o chefe da empresa onde Tani trabalhava. Nesse momento ela pediu aos adolescentes que não se preocupassem. Em seguida o homem também notou que Yuri estava no local. Então ele diz à menina que sua mãe era muito atraente como uma deusa.
O cara acrescenta que por coincidência ele alugou um quarto VIP para um cliente importante e os convidou para se juntar a eles, mas Tânia acredita que isso será muito inconveniente porque eles não esperavam que teriam que ficar aqui por muito tempo, mas o chefe insistiu por conta própria e deu a entender que a mulher concordaria se quisesse de fato que o acordo com o cliente desse certo. Depois disso Tânia teve que concordar, ela disse aos adolescentes para esperar e que ela estaria de volta em breve. A filha começou a impedir a mãe porque ela suspeitava que esse homem claramente tinha mais intenções em relação a Tânia. Uma hora depois, Yuri começa a se irritar porque já passou muito tempo e nada da mãe. O protagonista respondeu que estava tudo bem porque ninguém seria sequestrado num restaurante. De repente um funcionário se aproximou deles e disse que Tânia havia bebido muito e pediu que eles fossem para casa. Yuri respondeu que não ia sair sem a mãe, mas o garçom pediu que ela não se preocupasse pois a conta seria paga e a menina só esperaria a mãe em casa. Nesse momento Yuri insistiu e o herói achou que algo estava errado aqui porque sua tia não era o tipo de pessoa que bebe muito. Em seguida um plano imediatamente apareceu em sua cabeça. Ele pega a mão da garota e diz para ela pegar um táxi e ir para casa. A menina obviamente fica indignada e Ian sussurra em seu ouvido que sua mãe caiu em uma armadilha e eles precisam encontrar uma maneira de salvá-la. Depois disso eles seguem em direção à saída do restaurante, mas antes Ian pega uma das garrafas que estava na mesa. Aparentemente isso fazia parte de seu plano. Depois disso eles saem do restaurante e fingem que estão indo para casa. Já fora do estabelecimento a garota pergunta ao cara por que ele se comporta assim em um momento tão importante. Então ela percebe que Ian tem algum tipo de plano para salvar sua mãe e tenta descobrir o que é. Acontece que o herói não levou apenas uma garrafa de álcool. Ele conhece bem a química e sabe que o álcool é muito inflamável. De repente a garota com os olhos assustados pergunta se ele realmente vai incendiar todo esse restaurante. Ian pede para a menina não dizer coisas tão estúpidas. Na verdade ele pretende levantar uma pequena fogueira perto da porta dos bandidos. Yuri gosta desse plano e acha que é bastante traiçoeiro, mas ao mesmo tempo bastante eficaz e ela diz que mal pode esperar para fazê-lo. O herói não sabe muito bem como reagir a isso então ele apenas decide levar isso como um elogio. Enquanto isso, vozes foram ouvidas da sala VIP em que Tânia estava. Os convidados estavam discutindo alguma coisa. Havia vários homens dentro e uma mulher estava inconsciente. Parece que eles deliberadamente a deixaram bêbada. E realmente foi assim porque eles colocaram algo em sua bebida, o que fez Tânia perder a consciência. Os homens estavam claramente planejando algo ruim e ficaram em cima dela. Além da natureza repugnante desses homens, eles continuaram a fazer piadas e rir. De repente deles se aproxima da mulher dizendo que ia fazer com ela o que há muito tempo estava se formando em sua cabeça, mas nesse momento toda a sala começou a se encher de fumaça ácida. O cheiro fez com que todos os presentes começassem a tossir e pensaram que tinha começado um incêndio. Mas na verdade Ian estava bem ao lado da porta usando um extintor de incêndio e um coquetel caseiro que é feito para deixar as baratas bêbadas. O protagonista também iniciou um pequeno incêndio. Os homens que estavam lá dentro ficaram assustados com o fogo e começaram a fugir do quarto gritando por socorro. Assim que eles deixaram a sala o herói imediatamente entrou. Esses tolos ficaram tão assustados que nenhum deles o notou. Quando Ian correu para dentro toda a sala estava cheia de fumaça e era difícil ver Tânia. Ele chamou a tia pelo nome mas ninguém atendeu. Ian finalmente a encontrou caída inconsciente. Ele rapidamente a agarrou e foi em direção à saída porque precisava sair daqui o mais rápido possível. O protagonista estava feliz por ter tido tempo e nada de grave aconteceu. Ian mal teve tempo de sair correndo do quarto e funcionários com um extintor de incêndio chegaram logo atrás dele. De repente, quando ele estava deixando o prédio, seu telefone tocou. Nosso herói imediatamente percebeu que era Yuri porque ela era a única que tinha o número de telefone dele. A voz empolgada da garota foi ouvida no telefone e ela perguntou se ele estava bem e se conseguiu salvar a mãe dela. Enquanto isso, os homens estavam contando algo aos funcionários do restaurante e provavelmente iriam chamar a polícia. Ian responde a Yuri que está tudo bem e pede para ela chamar um táxi. Durante todo esse tempo Tânia estava estranha e ela ficou dizendo que estava quente. A mulher respirava forte e de repente se virou para o personagem principal dizendo que não estava bem. Eles entraram em um táxi, mas Ian não queria trazer a mulher para casa nessa condição. Ele decidiu levá-la para um hotel para Yuri não ver a mãe nesse estado. Tânia continuou a se comportar de forma estranha e pediu para o rapaz ajudá-la. Ao ver tal foto, o taxista erroneamente presumiu que estava levando algum casal para o apartamento deles. Em resposta a isso, o protagonista se irritou e aconselhou o motorista a falar menos e apenas fazer o trabalho dele.
Poucos minutos depois eles já estavam dentro do hotel 24 horas. Depois eles alugaram o quarto. O protagonista ficou um pouco constrangido porque este quarto parecia um apartamento para recém-casados. A tia disse que ela estava muito tonta. O cara prometeu a ela que inventaria algo. Por sorte o quarto tinha uma banheira que era exatamente o que ela precisava para esfriar um pouco a temperatura devido aos efeitos dos entorpecentes. A mulher continuava a se comportar de forma estranha e agradeceu ao rapaz por salvá-la hoje. O protagonista respondeu que não precisa agradecer. Nesse momento o jovem lembrou que ele precisava usar uma técnica especial para livrar a tia dos entorpecentes do seu corpo. Tani confiava completamente no cara e então ele decidiu começar imediatamente. O herói estava muito preocupado porque esta é a primeira vez que ele usou essa habilidade. Então ele alertou a mulher que o processo poderia ser um pouco doloroso. Para fazer todo o necessário ele teve que colocá-la na cama. Ian realmente esperava que tudo saísse como planejado e ele começou a trabalhar, mas acabou sendo mais difícil do que ele imaginava. Após este método especial seria uma massagem especial e tinha que ser feito por pelo menos 30 minutos. Felizmente o cara conseguiu e Tani se sentiu constrangida por precisar da ajuda dele. Depois de um tempo eles voltaram para casa. Já era tarde da noite e o protagonista estava deitado em sua cama. Ele estava pensando em como poderia ajudá-la a evitar situações semelhantes no futuro. O jovem nunca pensou que as mulheres tivessem que trabalhar tanto para ganhar a vida. Nesse momento ele lembrou da conversa com a tia no táxi quando estavam voltando para casa. Tani disse a ele que às vezes ela tem que fazer coisas estúpidas por causa do trabalho. Mas ela tem que fazer isso porque esse trabalho é a única coisa que os mantém porque seu marido se foi. De repente seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta. O cara não esperava que alguém pudesse chegar tão tarde. Abrindo a porta e olhando para baixo ele viu Yuri. Ela ficou com os olhos tristes e perguntou se ele realmente a odiava. Ian não entendia bem o que estava acontecendo e ele perguntou por que ela chegou tão tarde. O protagonista começou a pensar que talvez algo tenha acontecido com ela, mas na verdade estava tudo bem e a menina só queria entrar no quarto dele. Em seguida sentaram na cama e conversaram sobre o que tinha acontecido. A menina diz que a mãe não quis contar nada e por isso ela procurou o herói. Yuri não perguntou nada e apenas disse que estava feliz porque sua mãe estava muito calma agora, mas ao mesmo tempo a menina lamentou não ter ajudado em nada. Yuri, tentando esconder o constrangimento no rosto, enterrou o nariz em seu brinquedo de pelúcia e agradeceu em voz baixa. Depois disso ela se aproximou do rapaz e disse que ele era uma pessoa muito boa. O protagonista ficou um pouco envergonhado com isso e em determinado momento a menina chegou muito perto. Ian pensou que as meninas da cidade realmente são corajosas. Depois de se aproximar o suficiente a garota perguntou se ele realmente havia crescido a vida toda sem pai e sem mãe. Parecia que o cara recebeu uma leve emoção e se perguntou por que ela fez essa pergunta. Este não era o melhor momento. Yuri muda de assunto e diz que em gratidão pelo fato de ter salvado Tani ele pode viver nesta casa. Depois disso ela foi saindo para o quarto e também acrescentou que não havia necessidade de agradecê-la. O protagonista se divertiu com as palavras dela e depois se deitou na cama novamente. O cara se perguntou por que ele estava com raiva dela se havia pessoas muito piores em sua vida. Na manhã seguinte, Ian foi chamado ao escritório onde estavam os professores e recebeu um pagamento de 1.000 yuan. Se tratava do dinheiro para suas contas médicas. A professora da turma perguntou se alguém realmente forçou o valentão a pagar suas contas médicas. Mas o protagonista respondeu que não sabia nada sobre isso. A professora não acreditou e ela disse a ele em tom rude para não fingir e se comportar normalmente em suas aulas. E imediatamente percebeu que ela o havia trazido aqui de propósito para preservar seu orgulho como professora. Depois disso a professora Yue entregou ao herói um envelope com dinheiro e disse a ele para ficar atento na aula no futuro. O cara pegou o dinheiro e ao fazer isso pensou que apesar da beleza da professora ela tinha um mau caráter. Depois disso alguns pensamentos surgiram em sua cabeça. Aparentemente ele notou alguma coisinha no comportamento da mulher. Ele se dirigiu a ela e ela respondeu de forma rude sem sequer abrir os olhos. Parecia que Yue ainda estava tentando agir orgulhosa. De repente o herói perguntou se Yue tem sentido dores de cabeça ultimamente. Tal pergunta confundiu a professora e ela bateu com raiva na mesa com a palma da mão. De repente todos ao redor também ficaram surpresos. Mas Ian teve sua atenção atraída por uma caixa de um fast food local. Percebendo esse pequeno detalhe o rapaz notou que a professora tinha uma má alimentação e por conta disso ela não estava se sentindo bem. Ela ficou muito surpresa, porque era verdade, mas ao mesmo tempo nunca contou a nenhum de seus alunos sobre seus problemas. Mais tarde durante o recreio,
Um colega de classe virou para o herói e disse que uma pessoa o procurava. Era uma menina chamada Ling e ela era notória por ser uma beldade. Ela também tinha 18 anos e se aproximou de Yan dizendo que ele de alguma forma não parecia especial, mas ela estava claramente muito interessada no cara. Ela se aproximou dele e perguntou como ele poderia ofender tanta gente. De repente a professora interrompeu e anunciou o início da aula. Nesse momento Ling levanta a mão e diz que Yan beliscou sua traseira. Isso fez toda a turma rir, mas a professora reagiu com calma e disse que se tivesse alguma prova deveria entrar em contato com ela depois da aula. A menina claramente não esperava tal reação e Wei falou calmamente que estava começando a aula e pediu para ela sair. Parece que Ling não ia parar por aí. Acontece que ela era namorada de um dos vândalos e queria acabar com o personagem principal porque ele bateu no seu namorado. Depois que Ling saiu, o nosso herói ficou feliz, mas no final Yan também sofreu porque ele teve que ouvir toda a lição de pé. O dia passou voando e depois de algumas aulas todos os alunos estavam deixando o prédio da escola. O herói também estava indo para casa e no primeiro andar ele ouviu uma conversa sobre como a garota Ting voltou a bater nas pessoas novamente. O protagonista não prestou muita atenção nisso, mas depois de ouvir que a vítima era Yuri ele imediatamente correu para procurá-la. Ele teve que abrir caminho através da multidão e ao chegar apressado ao posto de primeiros socorros viu uma imagem estranha. O funcionário da enfermaria estava conversando com o diretor sobre o que havia acontecido e a mesma lata estava ao seu lado. Acontece que o diretor era seu avô e naquele momento ela se aproveitou do cargo para evitar punições. Então Yan olhou para dentro e viu Yuri com a cara surrada deitada em uma cama. Parecia que ela tinha sofrido muito e todo o seu rosto estava coberto de hematomas e lágrimas vinham de seus olhos. Ela tentou cobri-los com a mão. O protagonista imediatamente percebeu o que estava acontecendo e isso o deixou furioso. Gritando que aquilo estava errado, ele correu para o paramédico e em seguida parou o diretor e sua neta que estavam prestes a sair e disse que não os deixaria ir facilmente. Ting respondeu que ele era um simples caipira. Nesse momento o rosto de Yan mostrava um sentimento de completa impunidade. Depois disso um trabalhador veio por trás e disse ao herói que Yuri havia caído e Ting a encontrou. Por isso a trouxe para cá e acrescentou que não havia necessidade de agravar a situação. Mas o protagonista se aproximou da menina e perguntou como alguém poderia ter uma lesão dessas de uma queda comum. De repente Yuri pegou a mão de Yan por trás e pediu que ele parasse. Yan não esperava isso e perguntou o que ela estava fazendo, porque estava claro para todos que ela havia sido espancada, mas em resposta Yuri falou que realmente acabou de cair. O herói percebeu claramente que ela estava contando uma mentira, mas decidiu que agora era melhor ouvir suas palavras. A situação se resolveu um pouco e o diretor com a neta foram embora, mas o rapaz e a menina permaneceram de pé perto do posto de primeiros socorros. Então Yuri pediu a Yan que a ajudasse a se livrar dessa ferida em seu rosto porque ela não queria que a mãe visse. O herói prontamente concorda e pede que ela espere um pouco. Em seguida, descendo as escadas, ele pensou em como pessoas tão ruins poderiam ocupar posições tão altas. Passando pelo andar ao lado, nosso herói percebe como os valentões que ele já conhecia batendo em algum cara novamente. Então o herói grita que eles estão bloqueando seu caminho e ordena que saiam rapidamente, mas parece que eles tinham planos completamente diferentes. Só que imediatamente o reconheceram. Dom perguntou por que ele estava tão orgulhoso já que Yuri tinha acabado de ser espancada e ele não fez nada. Yan ficou muito irritado com essas palavras e chamou o valentão para vir até ele para que ele possa colocá-lo em seu lugar, mas o inimigo não tem pressa para atacá-lo e apenas responde que nem precisa fazer nada porque logo ele sofrerá. Depois disso a multidão simplesmente desce as escadas deixando apenas o cara que eles bateram nos degraus. O protagonista estava feliz porque ele precisava terminar logo seus medicamentos. De repente o cara ferido se levantou. O herói ficou surpreso com o tamanho dele. O cara diz que seu nome é Don Shi. Então ele se volta para Yan e o convida para se tornarem amigos. O protagonista ficou surpreso como um cara tão grande poderia ser derrotado, mas ele não estava interessado em fazer amizade com ninguém e o aconselhou a ir embora. Nesse momento o grandalhão pede para o cara pensar novamente porque há muitos valentões e se eles agirem juntos será mais fácil. Esses foram os argumentos dados por Don Shi na tentativa de conquistar o protagonista, mas Yan respondeu que estava acostumado a trabalhar sozinho. Depois de algum tempo o herói finalmente conseguiu coletar todos os ingredientes. A parte mais difícil foi encontrar as formigas, mas ele conseguiu. Em seguida mordeu o dedo e colocou algumas gotas de líquido vermelho no frasco com formigas.
Este método é muito eficaz se houver a necessidade de crescer formigas rapidamente. Ele também precisava encontrar alguns medicamentos raros e para isso foi a uma farmácia especial. Ele se aproximou da funcionária e entregou um bilhete no qual escrevia tudo o que precisava. Cada ingrediente era necessário na quantidade de 3 peças. A menina olhou para a lista e disse que algumas dessas substâncias eram venenosas e estavam fora de estoque. Então, para conseguir essas coisas, ele tinha que mentir que isso era para seu professor. A funcionária acreditou nele e finalmente o herói conseguiu encontrar tudo o que precisava para ajudar Yuri. Enquanto ele voltava para a escola já era pôr do sol na rua. O cara achou que se fizesse certo eles seriam capazes de enganar sua tia. Enquanto atravessava a estrada ele de repente percebe que um carro está indo em sua direção a toda velocidade. Parecia que nem ia desacelerar, então o herói percebe que o motorista está mirando exatamente em algo para atingi-lo. Só por um milagre o cara conseguiu se esquivar e o carro voou a poucos centímetros de distância dele, Ian mal conseguindo ficar de pé. Seguiu o motorista com os olhos, perguntando quem estava ao volante. No banco do motorista estava o líder valentão com sua tatuagem. Ian imediatamente entendeu o que estava acontecendo quando percebeu quem estava dirigindo. Então ele nem ficou surpreso porque pode esperar qualquer coisa dessas pessoas. Em seguida ele gritou que se o homem voltasse seria colocado em seu lugar. Depois disso Ian ouviu uma voz feminina familiar atrás dele. Era Yue e ela também queria ver o que estava acontecendo. O protagonista, aproveitando a oportunidade, deu à professora o remédio que ele selecionou especialmente para ela. Esses ingredientes precisavam ser misturados e adicionados à sopa. Mas o rapaz não tinha certeza se a mulher confiaria nele e achou que ela pode simplesmente jogá-lo fora. Mas Yue ficou agradavelmente surpresa que ele realmente queria ajudá-la. Depois de um tempo o prota chegou em casa. Ele continuou lendo o livro que havia começado recentemente. O tempo voou e Tani já tinha voltado do trabalho e agora ia cozinhar o jantar. A mulher conta que filha ia jantar fora e ela pensou que o protagonista também tinha ido. De repente o herói percebe que algo está errado com sua tia e parece que ela está prestes a perder a consciência. Ele ajuda Tani a se sentar no sofá e percebe que seu pulso não era muito bom. Muito provavelmente ela estava sobrecarregada no trabalho e deveria ter descansado um pouco. Então o sobrinho estava pronto para ajudar a mulher. Ele conhecia uma técnica de massagem especial que faria com que ela se sentisse melhor. Durante a massagem o rapaz ficou constrangido e pensamentos obscenos começaram a entrar em sua cabeça. Nesse momento ele pede para a tia contar se ela de repente sentir dor, mas ela respondeu que estava tudo bem porque ele sabia dar uma massagem. Dissipando pensamentos estúpidos, o herói se oferece para massagear a mulher um pouco mais se ela quiser, mas não houve resposta porque Tani estava tão cansada do trabalho que simplesmente adormeceu nos braços de Ian. De repente foi ficando cada vez mais difícil para o cara se controlar e ele achava a mulher realmente muito atraente. Em um momento ele parecia perder o controle de si mesmo e suas mãos afundaram cada vez mais. Parece que Tani não estava mais dormindo e ela perguntou ao herói se ele gostava de alguma das meninas da escola. O protagonista ainda não tinha pensado nisso e ele achava que as meninas na escola eram irresponsáveis. Ian se sentiu muito constrangido e imaginou que muito provavelmente havia sido pego, mas sua Tani não lhe contou nada sobre isso e agradeceu. Ela realmente entendeu tudo e reagiu absolutamente normal porque entendia que o protagonista já era adulto. Meia hora depois de tomar banho frio o cara se sentia muito melhor, ele finalmente se sentiu calmo e já era tarde para ir para a cama. O protagonista só se lembrava das formigas que tinha preparado antes e seu método especial funcionou perfeitamente. Suas formigas cresceram muito rapidamente e agora esses insetos eram muito mais fortes e venenosos. O protagonista os preparou para algo especial. Ele planejava ter sua revanche contra Ting com a ajuda deles. No dia seguinte a caminho da escola, Ian encontra o cara que estava ferido nas escadas. Dunshi se aproximou dele e disse que era melhor ele não aparecer aqui por um tempo. A razão para isso era que Ting estava procurando por ele para lhe dar uma lição. Mas Ian não tinha medo e ele mesmo queria encontrá-la. A menina reuniu todas as suas amigas e elas estavam com bastões provavelmente para atacar o cara. Dunshi avisa que ela pode fazer o que quiser porque tem apoio do diretor. Mas Ian não teve medo e se aproximou da multidão de garotas. Então Tim fala que no início sentiu pena mas ela é obrigada a lhe dar uma lição. De repente um bando de alunos veio assistir. Eles olharam para Ian e esperaram que esse caipira fugisse. Mas o cara não ia desistir depois e perguntou o que a menina precisava. Ela disse que se ele não se desculpasse publicamente com ela 3 vezes, então ele não sairia saudável hoje. Tim olhou para o prota como se ele fosse um lixo e quando não havia
Resposta: ela perguntou se ele estava realmente tão assustado que não conseguia falar. No final, o herói responde que quando um pedaço de porcaria desses está na sua frente, ele realmente não quer abrir a boca. Essas palavras deixaram a menina muito irritada e ela avisa o cara que ele está indo longe demais. Então Tim acrescenta que a partir de agora ela vai humilhar ele neste lugar todos os dias de sua vida escolar. As outras garotas queriam espancá-lo, mas o herói não tinha medo dela e sarcasticamente levantou a cabeça apontando o dedo para sua testa e provocando para atingi-lo. A menina não precisava de mais nada e ela balançou a arma com todas as forças, na esperança de atingi-lo na cabeça com a maior força possível. O protagonista levou todo o dano sobre si, mas foi salvo de ferimentos graves apenas por Yue, que percebeu a tempo que uma briga estava ocorrendo no terreno da escola. Ela perguntou à vítima se ele estava bem. Como podemos ver, o protagonista tinha planejado tudo porque no final isso iria prejudicá-los muito mais. Em seguida, Ian pressiona forte em um lugar do braço da maneira correta a fim de perder a consciência. Isso funciona e ele cai inconsciente bem nos braços de sua professora, e Wei o leva para o hospital. O herói chega aos seus sentidos já no hospital e a primeira coisa que ele sentiu foi o cheiro da enfermaria. Então ele percebeu onde estava. O cara também percebeu que já tinham pago pelo tratamento dele, o que significava que era hora de se levantar. Quando abriu os olhos, ele viu uma enfermeira jovem e bonita. Ela disse a ele que não havia mais necessidade de fingir. Seu nome era Tujia e apesar de ter revelado o plano do Prota, ela não planejava contar a ninguém sobre o assunto. Ela acrescenta que curou seu ombro. Tujia diz a Ian que ele foi dispensado da escola por hoje. O cara suspirou de alívio e ficou sozinho na sala. Ele esperava passar o dia inteiro sozinho, mas de repente as portas de seu quarto se abriram. Don Shi entrou sorrindo e disse que trouxe comida. O herói não esperava convidados e perguntou ao grandalhão por que ele veio. Don Shi responde que queria ter certeza de que estava tudo bem com o cara e ele também mais uma vez ofereceu sua ajuda. Aparentemente Ian não estava destinado a ter um descanso normal. Em seguida, Ian perguntou ao visitante qual era o motivo de sua revanche. Don Shi explica que todas as pessoas ruins da escola estão conectadas umas com as outras, e junto com o poder que o diretor lhes proporciona, eles podem fazer o que quiserem. Além disso, no ano passado ele tentou confessar seus sentimentos para Ting e tudo o que conseguiu foi humilhação pública. O que surpreendeu o protagonista nesta história foi o fato de Don Shi gostar de uma garota como Ting. O cara grande não queria falar sobre isso. Nesse momento, Ian descobriu que Yue havia brigado com o diretor porque ela obrigou as garotas a pagar as despesas de tratamento do herói. Após essas palavras, Ian decide que não tem tempo para se deitar na cama porque ainda tinha coisa para fazer. Em seguida, totalmente recuperado, ele sai da cama e declara que precisa urgentemente voltar à escola. Tujia viu que o rapaz e seu amigo estavam indo embora, mas não os parou. Ela acreditava que havia boas razões para isso e observava o herói com interesse. A menina só lamentou não ter tido tempo de descobrir algo. Depois de deixar o hospital, os rapazes foram para a sala de reuniões. Ian sabia que agora haveria uma reunião lá sobre o que tinha acontecido e eles podiam observar tudo através da janela de vidro na porta. Então o herói queria descobrir do que os professores estavam falando. Havia conversas acontecendo lá dentro de que na verdade foi o protagonista que começou esse conflito. Embora todos os presentes entendessem que se tratava de uma mentira, ninguém ousou dizer uma palavra contra a vontade do diretor. Só Yue teve coragem de interromper essa apresentação. Ela se levantou da mesa e lembrou que Ian estava no hospital. A professora ressalta que ele pode usar seus relatórios de lesão como prova se o caso for a julgamento. Ela também acrescentou que mesmo que o herói não tenha parentes, ela mesma está pronta para apoiá-lo no tribunal, mas o diretor não acredita que esse garoto da aldeia possa representar algum perigo para ele. Neste momento, o próprio Ian entra na sala com os professores. Responde ao diretor que sua força é suficiente para forçá-lo a pagar. Todos os professores ficaram surpresos com a aparição inesperada do herói. Ryu o avisou que era melhor pensar bem antes de dizer qualquer coisa. Depois disso, o protagonista levantou 3 dedos e acrescentou que era quanto ele queria. Ian fez isso porque se sentia na obrigação de aliviar o fardo de sua professora e 3.000 eram apenas o suficiente para pagar seus estudos. Em resposta a isso, o diretor concorda com o acordo e acrescenta que o rapaz terá que assinar um acordo de que não vai se envolver em problemas em lugar nenhum. Ian disse que concorda e a professora ficou do lado todo esse tempo e apenas assistiu. Ela entendeu que não poderia mais influenciar a situação e apenas suspirou forte. Algumas horas depois, o dinheiro foi creditado na conta bancária do rapaz.
Ian subindo as escadas vê duas meninas e elas o chamam de pobre. Ting e LYNG continuaram a humilhar o cara dizendo que 3.000 deve ser demais para ele. Segundo a neta do diretor, ela não se importou de quebrar mais alguns ossos para ele por um determinado cachê. O cara tentou se controlar e consegue manter a compostura. Depois disso ele começa seu plano de punir a garota. Já no andar de cima ele pegou um frasco com formigas de seu bolso e a jogou diretamente na cabeça das meninas. As garotas saíram e continuaram a fazer planos para o herói. Elas não suspeitaram nada sobre o perigo e de repente sentiram fortes dores das picadas, mas as meninas não perceberam o que era. Depois de um tempo o herói sentou-se na sala de aula e só pensou em quão lentamente o tempo estava passando e como ele estava cansado. Finalmente a lição terminou e o cara correu para a janela para ver os resultados de seus esforços. O veneno das formigas agiu como uma droga e agora as garotas viriam alucinações por algum tempo. Nesse momento LYNG e Tim estavam correndo por todo o pátio da escola e agindo como se fossem loucas. Toda a escola pôde observar o que estava acontecendo e foi tão longe que os professores tiveram que chamar uma ambulância e enviar as alunas para um hospital psiquiátrico. Durante todo esse tempo Ian ficou vendo os frutos de seu trabalho. Muita gente filmava as palhaçadas dessas meninas em seus celulares e até os professores vieram ver o que estava acontecendo. O herói satisfeito caminhou pela rua e rolou o feed de notícias. Tudo aconteceu exatamente como ele queria. Vídeos e fotografias do que estava acontecendo rapidamente se espalharam pela internet e a imprensa ficou alarmada. Era impossível ficar na rua por muito tempo porque os raios eram visíveis no céu e logo começaria a chover. Então Ian correu para casa, mas no caminho ele encontra Tugia e ele se pergunta por que a gerente do hospital anda de bicicleta. Ela teve um pequeno problema com a bicicleta e estava prestes a começar a chover. O rapaz decide ajudar a menina e diz que ao longo dos anos de vida ele aprendeu um pouco como consertar equipamentos. Então juntos começaram a corrigir a situação desagradável. O herói insiste que ele deve acompanhar Tuji em casa porque está chovendo muito lá fora. A menina perguntou como ele voltaria para casa mais tarde e essa situação os fez rir muito. De repente um homem foi até eles em um carro branco. Esse cara se chamava Zan e ele era o diretor do hospital onde a menina trabalhava. Em seguida ele se ofereceu para lhe dar uma carona para casa, mas ela se recusa dizendo que pode chegar em casa sem problemas já que há alguém para acompanhá-la. O homem se perguntou quem era esse menino da aldeia e por que Tuji escolheu ir com ele na chuva. O protagonista respondeu que Zan pode ir embora e acrescentou que podem lidar com isso sem sua ajuda. Em seguida a menina pede para o rapaz dar uma carona para casa em uma bicicleta e o herói não se importou e eles foram embora. Lan perguntou o tempo todo se era difícil para o cara pedalar. Na verdade o diretor não podia acreditar que ela recusou a limusine e queria andar de bicicleta com Ian. Depois de um tempo eles seguiram para a casa dela na bicicleta. A menina disse que ele já poderia retirar o curativo e parar de fingir porque ela já sabia. Em seguida perguntou onde ele aprendeu a entender tão bem a anatomia. O cara tentou mentir que tinha apenas sorte. De repente o trovão rugiu no céu e fortes relâmpagos caíram. Por conta disso a menina ficou muito assustada e se agarrou ao herói. Ian ficou muito constrangido porque Tuji o pressionou tanto que fez seu coração bater mais rápido. Em tom de brincadeira ele a perguntou se ela realmente tinha tanto medo de trovão. A menina se sentiu culpada como se fosse por causa dela que o cara ficou muito molhado na chuva, então ela o convida para ir à sua casa. Quando entraram a mulher falou que ele poderia ficar com os sapatos e se sentir em casa. Logo Tugia foi ao quarto trocar de roupa e pediu a Ian que não a espionasse. Enquanto isso o herói notou que a casa da menina era bastante modesta, ele gostava muito do aroma agradável das ervas medicinais, então por um segundo se sentiu em casa. Depois disso Tugia voltou e ofereceu ao cara para trocar a camiseta molhada. Ele decidiu não se incomodar e tirou a camisa bem na frente da mulher. Mas ela não ficou nem um pouco constrangida quando Ian tirou a roupa e sua atenção foi atraída pelo grande número de cicatrizes em seu corpo. Foi estranho porque o cara era muito jovem, mas o herói recebeu todas essas cicatrizes enquanto cumpria ordens de seu avô, que muitas vezes o mandava para o perigo. Parece que a menina também havia sido ensinada por um parente e eles começaram a falar sobre chá de cura. Tuji estava interessado em fazer algumas perguntas sobre seu avô. Ela achava que ele era um grande curandeiro e por isso conversaram por muito tempo sobre este tema. As horas voaram e o protagonista teve que ir embora porque já era tarde. Depois de um tempo já era noite e Ian estava deitado na cama. O herói pensou no diálogo que teve com Tugia. Ele achou muito diferente de todos nesta cidade. Seu sorriso era sempre como a luz do sol.
A menina podia falar por horas sobre vários aspectos da medicina chinesa que ele escutaria. De repente Yuri se sentou ao seu lado e imediatamente percebe a camiseta feminina que Ian tem. Ela pergunta por que tudo que ele faz é pensar nas mulheres. Ian está muito cansado para discutir e então ele pede que ela o deixe em paz porque ele chegou muito tarde, mas Yuri de repente começa a provocá-lo e pergunta se ele quer tentar algo. No início o herói corou muito e ficou confuso. Mas depois disso ele rapidamente recolheu seus pensamentos e para a surpresa de Yuri ele mesmo deu um passo em direção à aproximação. O rapaz jogou a menina na cama e disse para ela não se preocupar porque a mãe dela não saberia de nada. Nesse momento Yuri disse que não queria ir tão longe e seu rosto ficou muito vermelho, mas o protagonista a beija nos lábios e pareceu que esse beijo durava para sempre. A menina não sabia para onde ir. Esse momento constrangedor só pôde ser interrompido por uma batida na sala onde estavam. O cara imediatamente parou e Tani disse que não conseguiu encontrar sua filha em nenhum lugar, por isso ela presumiu que ela estava no quarto de Ian. O herói teve que arranjar rapidamente uma desculpa e não deixar a tia entrar no quarto. Yuri não imaginava uma situação em que sua mãe veria essa cena. Logo o rapaz diz a Tani para não se preocupar porque sua filha estava em seu quarto e veio pedir lição de casa. Depois disso a menina foge para o quarto e não podia mais estar no mesmo lugar que ele. Por um segundo na saída ela se levanta e mais uma vez chama um jovem de bobo. Na verdade ela não estava tão envergonhada e depois disso o protagonista se perguntou se ele deveria se preocupar com o que acabou de acontecer em seu quarto. De repente passou pela sua cabeça o pensamento de que Yuri poderia contar tudo para a mãe e fazê-lo parecer mal. Em seguida o herói se aproximou da sala em que mãe e filha estavam. Então ouvindo a conversa ele percebeu que estavam falando dele. A mulher responde que continuará amando o rapaz como seu próprio filho, e Ian fica surpreso que a tia é tão gentil. No dia seguinte o rapaz foi para a escola como de costume e foi recebido na entrada por Dun-Shi com seu sorriso habitual. Segundo ele, Ting e Lymg observavam e ele tem medo de ter problemas, mas o herói responde que elas sempre se comportam assim. De repente o grandalhão diz que realmente quer sua revanche pelo que elas fizeram com o amigo. De repente o diálogo foi interrompido por vários vândalos que começaram a andar por todos os lados. Eles começaram a fazer ameaças e ficou claro que Ting estava por trás disso. Segundo ela, o protagonista era o culpado por sua má reputação. Nesse momento o cara com uma tatuagem de dragão veio com ela. Dun-Shi disse para não fazer tais coisas perto da escola porque havia muitas testemunhas por perto. Em resposta a isso o homem só riu e acrescentou que nenhum dos vândalos tem medo da direção da escola. O cara ainda disse que ia puni-los. Nesse momento Dun-Shi estava pronto para tomar todo o golpe sobre si mesmo. Então ele disse ao prota que ele estava pronto para lidar com ele sozinho. Aparentemente ele estava realmente pronto para deter os vilões e tirou a mochila que continha uma arma. Em seguida o grandalhão tirou 2 tubos de aço da mochila. Ele tinha certeza de que Ian ficaria com ele. Então ele pegou um para Ian também. Agora os caras ficaram de costas um para o outro. A vantagem numérica não estava do lado deles, mas não havia medo nenhum em seus rostos. No momento seguinte começou uma briga. O homem correu para cima deles com uma faca e todos os outros correram atrás dele. Dun-Shi ficou um pouco assustado quando viu a faca. A situação ficou ainda mais difícil e Ian também ficou surpreso que eles vieram para a luta com armas brancas. Ele gritou para o amigo tomar muito cuidado e o próprio grandalhão entendeu isso. Então ele decidiu aproveitar e atacar primeiro porque sua arma era mais longa do que a faca. Infelizmente o golpe foi muito lento e o homem conseguiu se esquivar. A situação estava esquentando e aparentemente eles não estavam destinados a vencer essa luta de forma honesta, então eles tiveram que criar rapidamente um plano. O herói tenta tomar o peso do ataque e distrai a maioria dos valentões. Em seguida ele recomenda que o amigo fuja. Eles conseguiram ganhar um pouco de tempo e aproveitaram para correr o mais rápido que puderam. Durante a fuga o grandalhão disse que confiava no amigo, mas não entendia por que eles corriam na direção oposta da escola. A multidão correu atrás deles. Riu dizendo que esses dois não seriam capazes de correr longe. O objetivo dos agressores era levar os meninos a um beco sem saída e impedi-los de voltar à escola. Ian e Dun-Shi continuaram a correr. De repente o grandalhão parou e perguntou por que eles estavam correndo tão rápido aqui já que era um beco sem saída. O herói diz que se ele fugir agora pode permanecer ileso, mas Dun-Shi não queria fugir e achava que o cara ainda o subestimava. Mas na verdade o herói disse que já os considerava amigos. E depois disso eles correm para um beco estreito sem saída. Ian estava claramente disposto a algo e seu amigo ainda não entendia o que era exatamente. O grandalhão notou que eles estavam longe da escola e não tinham para onde correr.
Nesse momento o protagonista, tirando sua abraçadeira falsa, diz que não está interessado em apenas se esconder na escola, ele queria colocar os vilões no lugar deles. Em seguida o cara enrolou o curativo na mão para que fosse mais conveniente segurar a arma improvisada. Agora o herói estava pronto para uma luta. Don Shi ficou surpreso com o que viu e percebeu que o herói estava fingindo todo esse tempo que estava machucado. Ian tinha uma confiança de que eles poderiam ficar juntos contra essa gangue e talvez tivessem uma chance de vencer. Na situação atual eles não tinham outra escolha e só podiam lutar com todas as suas forças e lutar até o fim. Então Ian aconselhou seu companheiro a primeiro bater em todos e depois atacar o mais forte. Poucos segundos depois uma multidão de vândalos já estava no beco. Havia muitos deles e todos tinham armas. A situação permaneceu cada vez mais tensa. Aproveitando o momento, o herói decide atacar primeiro. Ele habilmente corre para Dom e o atinge no braço com um cano de ferro, fazendo com que ele solte sua faca. Graças a esse ataque os caras têm uma vantagem. Um dos principais inimigos caiu no chão e gritou de fortes dores. Parecia que ele estava com muita dor e Don Shi também não perdeu tempo. Ele não ia ficar de fora e também correu acertando um dos adversários com todas as forças. Em seguida o camarada deixou claro para o protagonista que ele não precisava se preocupar porque ele tinha força suficiente para lidar com sua parte. Os vilões claramente não esperavam tanto entusiasmo dos heróis e eles hesitaram por um segundo, ficando de boca aberta. Nesse momento Ian decidiu aproveitar essa chance e, de acordo com seu plano, correu contra o inimigo mais forte que precisava para infligir o máximo de dano possível. O homem com a tatuagem do dragão só percebeu neste momento que a lesão de Ian não era de fato real. O líder percebeu que a luta iria ser difícil e mesmo assim decidiu contra-atacar imediatamente. Com a faca apontada diretamente para o jovem, ele acreditava que naquele momento estava em uma posição vantajosa, mas no momento certo o rapaz bateu no pulso do homem com todas as forças. O golpe foi muito forte e o inimigo caiu no chão gritando de dor. Parecia que seu braço estava quebrado, mas ele não deveria ter esperado misericórdia do protagonista. Nesse momento o vilão foi salvo apenas por Ting. Ela o cobriu com o corpo porque sabia que o protagonista não ia machucar uma menina. O herói realmente parou. Acontece que ele realmente nunca batia em uma garota, mas agora um verdadeiro monstro estava na frente dele. Depois disso a menina caiu no chão e o cara atacou o valentão com todas as suas forças e começou a agredi-lo em qualquer lugar com sua arma. Isso realmente assustou toda a multidão e eles estavam no local e não sabiam o que fazer. Os caras achavam que o jovem era louco. Em seguida todos que ainda podiam ficar de pé correram para longe do protagonista. Depois que tudo acabou, Don Shi foi até Ting e perguntou se ela estava bem. Ele ainda estava preocupado com ela, mas a menina disse para ele ir embora e acrescentou que mesmo que tenham perdido hoje não vão simplesmente esquecê-los. O homem com a tatuagem do dragão promete lidar com esses dois em breve ou mais tarde. O grandalhão parecia chateado e Ian o elogiou dizendo que ele era mais forte do que poderia imaginar. Agora eles precisavam correr para casa. Meia hora depois, Ian percebe que todas as suas roupas estavam sujas e ele não queria que a tia soubesse do que aconteceu hoje porque ela ficaria muito preocupada. De repente a médica Tuji apareceu ao lado dele em sua bicicleta. Ela imediatamente notou que o cara parecia de alguma forma estranho. Então perguntou por que ele estava sentado na beira da estrada e o que havia de errado com suas roupas. Ela se oferece para levá-lo no hospital, mas Ian responde que está bem e que o hospital será desnecessário porque ele já está acostumado com essas situações. Mas a menina não queria ouvir falar dessas coisas e imediatamente chamou um táxi para levá-lo ao posto de primeiros socorros. O cara ficou muito surpreso com tamanho cuidado com ele. Ao chegar ao hospital a menina decidiu examinar pessoalmente o herói. Ela estava muito preocupada com ele. Enquanto ele estava um pouco envergonhado com isso, Tugia diz para o cara relaxar porque dessa vez não vai doer tanto quanto quando ele torceu o ombro. Ela admitiu ao prota que notou vestígios de outra pessoa em suas roupas e isso a preocupa muito. Ela pede ao herói que não faça isso novamente e que haja com mais sabedoria. Ele ficou surpreso com o quão chateada sua amiga estava com ele, então o cara definitivamente tentaria ser o mais cuidadoso possível. Depois disso, a jovem agradece a mulher e a chama de irmã. A médica fica constrangida com tais palavras e seu rosto fica vermelho. Ela pede para se dirigir a ela pelo nome. O herói brinca dizendo que eles estão no hospital e é absolutamente normal que ele chame quem o ajudou de irmã. A mão da mulher estava muito quente e de repente a conversa foi interrompida pela abertura da porta. Alguém entrou no quarto onde o rapaz e a menina estavam sentados sem bater. Zan com um rosto alegre disse que
Sua família da Bélgica lhe deu um delicioso chocolate que ele queria compartilhar. Neste momento Tujia rapidamente soltou a mão de Ian porque ela não queria que rumores estranhos se espalhassem sobre ela no hospital. Em seguida a menina cumprimentou o diretor e disse a ele que não gostava de chocolate desde criança. Ela claramente não estava interessada em todas as tentativas do homem de cortejá-la, mas ele não pretendia apenas desistir. Com um olhar de leve irritação o diretor colocou o presente na mesa e perguntou se a garota estava realmente zangada. Ele ficou um pouco furioso com a visão do personagem principal. Então o diretor do hospital se dirige ao rapaz como criança e lhe oferece uma barra de chocolate. Ele acrescenta que as crianças adoram chocolate. O herói ficou irritado com suas palavras e ele não gostava de ser tratado como uma criança, mas entendia que agora precisava se controlar. De repente ele ouviu um toque do seu telefone. O protagonista acreditou sem alguém próximo. Já que poucas pessoas têm seu número, ao atender a voz de um homem foi ouvida ao telefone e acabou sendo um policial. Ele perguntou a Ian se ele conhecia alguma Tani porque a mulher estava na delegacia. O herói imediatamente correu para a polícia depois do que ouviu. Depois de um tempo ele entrou na delegacia e viu a tia com um olhar assustador, então tentou descobrir o que aconteceu o mais rápido possível. A mulher estava sentada em uma cadeira enquanto o policial estava nas proximidades e tentava ao máximo acalmá-la. Tani parecia muito assustada e as lágrimas corriam por suas bochechas. Imediatamente ficou claro que algo terrível havia acontecido com ela. Nesse momento o policial conta que foi ele quem a ajudou. Ele viu Tani enquanto caminhava para o trabalho nesta manhã. Então em um dos becos ele encontrou um carro preto no qual entraram dois bandidos e estavam tentando forçá-la no banco de trás. O policial conta que imediatamente correu para socorrê-la e os bandidos imediatamente fugiram. Tani estava tão assustada que não conseguia dizer uma palavra, então foi levada para a estação e o policial ligou para o último número discado em seu telefone. Isso era tudo que o homem podia dizer e ele não sabia de mais nada. Ian ficou indignado por ousarem machucar alguém querido por ele. Depois de um tempo o protagonista levou a mulher para casa, mas mesmo quando se encontrava em um ambiente confortável ela não conseguia parar de chorar. Tani não entendia o que ela tinha feito para merecer tal atitude. Ela acrescentou que essas duas pessoas eram pessoas muito ruins. A tia não sabia quem eram e os viu pela primeira vez na vida. Depois de melhorar um pouco a mulher perguntou ao herói se ele a considerava uma pessoa ruim. Ian respondeu que nunca tinha sequer pensado uma coisa dessas. Nesse momento ele tentou descobrir se ela tivesse alguns palpites sobre quem poderia ter mandado esses bandidos. Ele acrescentou que a pessoa que arranjou isso claramente queria algo dela. Tani com uma voz trêmula sugeriu que talvez fosse o seu cliente. Ele devia 4 milhões à empresa que ela trabalha e devia 400 mil a ela. O protagonista pede para processá-lo e a tia responde que não adianta porque ele tem os melhores advogados. Além disso esse homem era o principal investidor dela. De repente Tani corre para Ian com lágrimas nos olhos e implora para que ele ajude. A mulher claramente não tinha mais ninguém para pedir ajuda. A tia agarrou o sobrinho com muita força. O protagonista pensou que não imaginava que ela era tão forte assim. O protagonista percebe que embora Tani pareça uma adulta, lá dentro ela é como uma menina frágil que precisa de proteção. A partir deste momento o rapaz pretende proteger a mulher com todas as forças e ele não quer mais vê-la preocupada e chorando. A mulher ouvindo essas palavras finalmente para de chorar e um largo sorriso apareceu em seu rosto avermelhado. Ela finalmente se acalmou e disse que ele ainda era muito jovem e arrogante, mas tinha muito a aprender no futuro. No entanto o herói estava determinado a agir agora, então ele oferece 30 mil que recebeu do diretor e sua tia diz que seria melhor para Ian gastar esse dinheiro consigo mesmo porque os problemas ainda não podiam ser resolvidos com isso. O cara também sabia mais. Sentiu dentro de si a necessidade de fazer pelo menos algo. Nesse momento Tani vendo a perplexidade no rosto do sobrinho disse para ele não se preocupar tanto e eles podem resolver esse problema juntos. Naquele mesmo dia à noite, Ian estava na varanda e falava sobre como poderia ajudar uma pessoa querida, mas ainda não conseguia fazer nada, só que o herói não pudesse permitir que sua tia continuasse a ser intimidada por essas aberrações. Então só havia uma maneira de corrigir a situação. Pensando nisso ele resolveu primeiro decidir até a pessoa que foi muito gentil com ele. Ian acredita que Tujia definitivamente vai entender. O protagonista foi até a menina quando ela já estava deitada, mas Tujia abriu a porta e perguntou o que ele está fazendo lá tão tarde. O herói estava muito preocupado e o suor apareceu em seu rosto. Agora não havia como voltar atrás e ele precisava concluir o trabalho. Tujia percebeu que havia acontecido algo que alarmou o rapaz. Ela finalmente perguntou como poderia ajudar.
O protagonista reúne suas forças e responde que ele precisa urgentemente de dinheiro porque sua família está em perigo. A menina ficou muito surpresa por ele vir até ela à noite pedir dinheiro emprestado. Ela achou que tinha de haver uma boa razão para isso. O herói tinha muita vergonha porque nunca tinha pedido um empréstimo antes. Mas ele precisava coletar seus pensamentos e explicar toda a situação. Vendo a tensão no rosto de Ian, ela pega sua mão e com uma expressão calma em seu rosto convida para ir até sua casa. Nesse momento o coração do cara começou a bater em alta velocidade e sua respiração ficou instável. Eles se sentaram no sofá e Tugia preparou o chá para eles. A garota fala que já tinha ouvido falar de toda a situação com Tani e a empresa comercial, então Tugia promete transferir imediatamente 50 mil. Mas em troca diz que tem uma condição que ele deve cumprir para ela. A garota queria que o herói se tornasse seu guarda-costas não oficial por 3 anos e ajudasse em todos os seus assuntos. Foi um acordo benéfico porque se Tugia tivesse contratado um estranho ela teria gasto muito mais dinheiro. O cara fica espantado que a médica concordou em ajudá-lo tão rapidamente. Ele corre para ela com abraços e promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Ian explodiu de elogios, mas rapidamente caiu em si. Então ele pediu desculpas e disse que estava muito feliz. A menina ficou um pouco tímida e o herói naquele momento olhou para ela com admiração. Alguns dias depois, Ian estava na escola e sua tia ligou dizendo com uma voz feliz para ele voltar para casa o mais rápido possível porque ela fez um banquete. Ele correu para ir para casa quando de repente alguém colocou a mão em seu ombro e disse algo. O herói imediatamente presumiu que era alguém da gangue de valentões, então ele decide atacar primeiro e dá um chute forte, mas na verdade acabou sendo seu companheiro Dunshi e não um valentão da gangue. O grandalhão consegue abaixar a tempo e pede para o jovem se acalmar. O protagonista responde que ele surgiu como um fantasma. Dunshi fala que tem uma proposta em comum, mas Ian responde que tem que ir para casa o mais rápido possível porque sua tia estava esperando por ele. Depois disso o herói relutantemente pede ao grandalhão que lhe diga rápido o que era. Dunshi sugeriu que o cara fosse para um lugar em comum onde eles poderiam se divertir e até encontrar alguém com quem lutar. Seu companheiro tinha muitas ideias e ele disse que queria finalmente provar ao amigo que era uma pessoa forte. Por isso sugeriu ir a este lugar. Era ideal para brigar com alguém. Depois de um tempo eles chegaram ao endereço. Havia luzes brilhantes por todos os lados e mulheres com roupas decotadas. O protagonista, olhando para todo mundo, perguntou ao seu companheiro se ele realmente não poderia encontrar um lugar melhor para uma luta do que este. Ian não sabia onde colocar os olhos. Ele olhou para tudo ao seu redor e uma bela mulher com uma roupa reveladora atraiu sua atenção. Ela também o notou e perguntou por que ele estava olhando para ela. O herói ficou constrangido. Porque foi notado e em seguida a garota os convidou para conversarem. Depois disso o grandalhão pegou o amigo pela mão e o arrastou para longe dizendo que eles ainda eram muito jovens, então era muito cedo para eles fazerem isso. Depois de algum tempo eles foram para outro lugar. Era uma casa de jogos e Ian disse que não queria ir porque jogava mal, mas Dunshi queria que ele tentasse jogar pelo menos uma vez. O herói percebe que embora esse prédio fosse muito pequeno havia muita gente dentro. Isso significa que provavelmente um negócio desses é muito rentável. Além disso esses caras parecem que vêm aqui todo dia.